6 horas. Exatamente esse tempo duraram os gritos que vinham do apartamento em um bairro prestigioso de Antuérpia. E 0. Tantas ligações chegaram à polícia durante esse período. Esse contraste, mesmo anos depois, parece impossível. Como pode uma cidade com milhares de olhos e ouvidos permanecer em silêncio naquela noite, quando atrás da parede acontecia um verdadeiro pesadelo? A casa onde tudo aconteceu ficava no bairro de Zurenborg, um lugar onde a vida flui de maneira tranquila e respeitável. Mansões antigas em estilo Art Nouveau, varandas cuidadas, tetos altos e paredes finas, através das quais se ouve quase tudo. Os moradores deste bairro estavam acostumados às conversas dos vizinhos, às risadas das crianças, ao tilintar de taças durante as festas. Especialistas mais tarde confirmariam. A acústica do prédio era tal que até mesmo uma discussão alta em um apartamento era claramente ouvida através da parede no outro. Isso significa que aqueles que estavam por perto não poderiam não ter ouvido. Os depoimentos dos moradores mais tarde confirmariam o óbvio. Sim, havia sons. Alguém os interpretou como uma briga de namorados. Alguém decidiu que era uma festa muito barulhenta. Várias pessoas confessaram que acordaram com os gritos, mas, virando-se para o outro lado, adormeceram novamente. E só pela manhã, quando já era tarde demais, ficou claro. Atrás da parede não havia escândalo nem festa ruidosa. Lá estava morrendo uma pessoa. O fato permanece. A noite se arrastava e nenhuma única ligação chegou à linha de emergência. E aqui está a pergunta principal com a qual esta história começa. Quem se tornou a vítima? E por que toda a casa fingiu não ouvir nada? A resposta nos levará a Elisa Van Dorn, uma jovem mulher cuja vida foi interrompida naquela noite quando a indiferença dos vizinhos se tornou mais alta que seus gritos. Elisa Van Dorn. Quando se pronuncia esse nome, é difícil conectá-lo imediatamente ao horror daquela noite, porque tudo que seus entes queridos lembram dela é luz, sorriso e talento. O contraste entre sua vida e sua morte é tão grande que é exatamente nele que nasce a pergunta principal. Como uma pessoa assim pôde acabar no centro de um pesadelo? Elisa tinha 24 anos. Nasceu em Antuérpia, em uma família comum. Pai, engenheiro, mãe, professora. Desde criança era atraída pela beleza. Enquanto os colegas de classe jogavam nos telefones, ela desenhava brincos e anéis nas margens dos cadernos. Aos 15 anos, ganhou pela primeira vez um concurso local de artes aplicadas, e a partir desse momento, o caminho parecia predestinado. Estudos na Academia de Belas Artes, primeiros pedidos sérios, publicações em revistas de design. Nas redes sociais, sua página lembrava uma vitrine, dezenas de fotos de joias feitas à mão. Não havia pose, apenas trabalho e olhos brilhantes. Estes anéis eu fiz em 3 semanas, e eles ainda não estão perfeitos, escrevia ela em uma das postagens. Os amigos brincavam que ela podia ser encontrada apenas em 2 estados, ou na oficina com lupa e ferro de solda, ou com uma taça de vinho com pessoas próximas. Ela vivia no bairro de Zurenborg, em um apartamento claro de 2 quartos no último andar. Casa antiga, com tetos altos e janelas grandes. Os vizinhos a descreviam como educada e aberta. Sempre cumprimentava, sempre sorria. Ninguém conseguia lembrar de um único conflito com sua participação. No momento de sua morte, Elisa estava no auge de sua carreira. Foi convidada para um estágio em uma famosa casa de joias em Paris, uma proposta com a qual sonhavam centenas de jovens designers. Ela já havia reunido os documentos, discutia moradia com uma amiga, fazia planos para o outono. Parecia que tudo estava apenas começando. Exatamente nisso estava o paradoxo trágico. A vida que ganhava velocidade foi interrompida abruptamente e sem sentido. Nenhuma dica, nenhum aviso. Na sexta-feira à noite, Elisa se preparava para um concurso importante. Enviava mensagens para amigos, postava fotos de novos esboços. E em 2 dias, seu pai, preocupado com o silêncio, abriria a porta de seu apartamento e se depararia com uma cena que nunca esqueceria. Mas até esse momento ainda havia tempo. A noite de sexta-feira, quando ela conheceu aqueles que vieram visitá-la, parecia comum.
Ninguém podia imaginar que exatamente esses convidados se tornariam a causa de 6 horas de horror que toda a casa ouviu. Mas ninguém parou. Na noite de sábado, o telefone de Elisa silenciou. Para seus amigos, isso era incomum. Geralmente ela respondia quase imediatamente, mesmo se estivesse trabalhando nos esboços. Mas naquela noite suas mensagens permaneceram não lidas. E no domingo de manhã, a preocupação se transformou em desespero para uma pessoa: seu pai. Ele ligava repetidamente. Nenhuma resposta. No início, ele decidiu que a filha estava simplesmente ocupada. Poderia ter ido à casa de uma amiga. Poderia ter se atrasado na oficina. Mas quanto mais durava o silêncio, mais o coração se apertava. No domingo à noite, ele não aguentou e foi até ela em Zuremborg. A casa onde ela vivia estava silenciosa e habitual, entrada bem cuidada, vizinhos voltando com compras. Por fora, nenhuma tragédia. Mas atrás da porta do apartamento reinava silêncio mortal. Ele tocou a campainha, bateu na porta. Sem resposta. A porta estava fechada, sem sinais de arrombamento. A fechadura, com trava automática, podia ser fechada do lado de fora sem usar a chave. Isso explicou como os criminosos deixaram o apartamento sem deixar vestígios de arrombamento. Então o homem chamou o serviço de emergência. 20 minutos depois, bombeiros e polícia estavam no patamar. Os vizinhos saíam dos apartamentos, se entreolhavam, mas ninguém disse nada. Quando a porta foi arrombada, a primeira coisa que chamou a atenção foi a desordem. No chão havia coisas espalhadas, uma cadeira virada, esboços jogados. Na sala eles a encontraram. Elisa. O corpo estava no chão, ao lado sinais de luta. Já então estava claro. Não era um acidente, nem doença súbita. O médico legista mais tarde registraria múltiplos ferimentos característicos de tortura prolongada. Para o pai, esse dia se tornou uma linha divisória após a qual tudo mudou. Ele estava no corredor e entendia. Aquela que ainda ontem fazia planos para o futuro nunca mais lhe abriria a porta. A polícia, naquela mesma noite, formalizou os primeiros protocolos. O caso foi imediatamente classificado como homicídio com circunstâncias agravantes. No apartamento não encontraram nem a carteira de Elisa nem algumas joias. À primeira vista parecia roubo. Mas os detalhes sugeriam outra coisa. Muito longa foi sua última noite. Muito evidentes. Os sinais de intenção maliciosa. Assim começou a investigação que muito em breve apontaria para pessoas inesperadas e colocaria a pergunta principal: quem estava ao lado de Elisa nas últimas horas de sua vida? A primeira coisa que surpreendeu os investigadores durante a inspeção do apartamento foi a fechadura. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum dano à porta. E isso significava apenas uma coisa: aquele que passou com Elisa suas últimas horas não entrou à força. Foi deixado entrar voluntariamente. Conclusões posteriores dos criminalistas tornaram o quadro ainda mais terrível. O perito forense estabeleceu a hora da morte, madrugada de 16 de outubro. Mas o principal não estava na data, mas nos detalhes. O caráter dos ferimentos mostrava que foram infligidos gradualmente, durante 5 a 7 horas. Isso significava que a noite para Elisa se transformou em uma provação torturante. E seus gritos não foram um surto breve. Eles soaram por horas. A polícia registrou sinais de luta na sala e na cozinha. Cadeiras derrubadas, copo quebrado, esboços rasgados. No chão, gotas de sangue levando a diferentes quartos. E tudo isso com a porta de entrada intacta. Não foi um ataque casual na rua nem invasão súbita. A atmosfera do apartamento falava de outra coisa. Aqui estavam pessoas que Elisa conhecia. Os especialistas notaram separadamente. Os sinais de tortura não tinham caráter espontâneo. Alguém intencionalmente prolongava seu sofrimento. E isso destruía a primeira versão de roubo simples. Sim, do apartamento desapareceram algumas joias e sua carteira. Mas as coisas não eram o principal. Tudo parecia como se o objetivo fosse outro: humilhar, quebrar, destruir. E novamente a atenção voltava à porta.
Se não houve arrombamento, então restavam apenas duas opções. Ou Elisa mesma deixou entrar seus futuros assassinos, estando certa de que eram conhecidos, ou eles tinham chave. Ambas as versões levavam em uma direção: procurar entre o círculo próximo. A partir desse momento, a investigação se concentrou não em ladrões anônimos, mas naqueles que estavam perto de Elisa. E o primeiro no campo de visão apareceu uma pessoa cujo nome não raramente soava em seu círculo: o ex-namorado, Lucas. Quando os investigadores falaram sobre as primeiras versões, o nome de Lucas surgiu quase imediatamente. Era muito óbvio: ex-namorado, separação dolorosa, mágoa e ciúme. Em casos clássicos de true crime, tal figura aparece primeiro: o ex-ciumento. E aos olhos da polícia, exatamente ele parecia a pessoa capaz de entrar no apartamento de Elisa sem resistência. Lucas tinha a mesma idade de Elisa. Trabalhava em uma pequena empresa de TI, fazia freelance, gostava de festas e rock. O relacionamento deles durou quase 2 anos, e no início tudo parecia sério. Mas com o tempo começaram a se acumular rachaduras entre eles. Elisa dedicava cada vez mais tempo ao trabalho e concursos, e Lucas não conseguia aceitar que a namorada ganhasse reconhecimento e sucessos que ele não tinha. Seu ciúme se manifestava em pequenas coisas: comentários descontentes em suas fotos, piadas ácidas sobre glamour e ostentação, cenas quando ela chegava tarde da oficina. A separação aconteceu 6 meses antes da tragédia. Elisa decidiu que não queria mais viver em explicações constantes. Lucas aceitou isso duramente. Os amigos lembravam que ele tentou reconquistá-la. Escrevia mensagens longas. Uma vez até veio à casa dela com flores, mas ela já havia dito firmemente não. Para a investigação, tudo isso parecia um motivo pronto. Ex-magoado que poderia decidir que se ela não estava com ele, não estaria com ninguém. Lucas foi chamado para o primeiro interrogatório. O jovem veio sozinho, sem advogado, parecia confuso, mas não assustado. Ele imediatamente declarou: "Eu não tenho nada a ver com isso." Segundo ele, na noite de sexta para sábado, estava em casa sozinho. Assistia a série, navegava na internet, depois dormiu. A pergunta esclarecedora: quem pode confirmar? Ele deu de ombros. Ninguém. Suas palavras não podiam ser verificadas. Para a investigação, esse era um álibi fraco. Nem testemunhas, nem câmeras na entrada de sua casa, nem vizinho que visse luz nas janelas. Tudo que restava a Lucas eram suas próprias palavras. Assim, Lucas se tornou o primeiro e principal suspeito. Mas muito em breve apareceriam detalhes que virariam essa versão e apontariam para pessoas completamente diferentes. Enquanto os investigadores verificavam o álibi de Lucas, paralelamente começou uma busca pela casa. E aqui se revelou um detalhe que surpreendeu até investigadores experientes. Quase todo vizinho ouviu aquela noite, mas ninguém fez uma ligação. Nossos protocolos se preservaram citações textuais. Um homem do andar inferior disse: "Sim, havia vozes altas, mas pensei, festa. Os jovens às vezes fazem barulho." Uma mulher do apartamento em frente confessou: "Por volta da meia-noite ouvi choro feminino. Mas depois ligaram música e pensei que tudo havia terminado." Outro depoimento acrescentou: "Acordei com gritos, mas pensei que um casal estava brigando. Isso já aconteceu antes aqui." Essas respostas se combinavam em um quadro assustador. Havia sons. Diferentes pessoas em diferentes andares os ouviram, mas cada um encontrou para si uma explicação conveniente. Alguém fechou a janela, alguém colocou fones de ouvido, alguém simplesmente disse a si mesmo: "Não é da minha conta." No tribunal, mais tarde, esse fato se tornaria objeto de discussão separada. Especialistas confirmariam: a acústica da casa não deixava dúvidas. Os vizinhos realmente ouviram, mas ninguém percebeu o que acontecia como sinal de perigo. Psicólogos explicariam isso pelo efeito da responsabilidade dispersa. Quanto mais pessoas ao redor, menos cada uma sente obrigação pessoal de intervir. Para essa investigação, isso significava um beco sem saída. Havia sons, havia testemunhas,
mas nenhuma delas viu o rosto daquele que entrava ou saía do apartamento de Elisa. Ninguém conseguiu dizer exatamente quando os gritos começaram e quando cessaram. Tudo se dissolvia em palavras gerais. Tarde da noite. Em algum lugar após a meia-noite. Em vez de clareza, o quadro se tornava apenas mais sombrio. Era óbvio. Elisa morreu por horas. E ao redor dezenas de pessoas continuavam vivendo sua vida habitual. Mas se não foram os vizinhos nem Lucas, então quem estava dentro de seu apartamento? A resposta a essa pergunta os investigadores começariam a procurar no círculo mais próximo, entre amigas e colegas. E exatamente lá surgiria um nome que viraria o curso do caso. Entre aqueles que foram chamados para interrogatório estava também Lena Klares, a melhor amiga de Elisa. No funeral, ela chorava mais alto que todos, abraçava os pais, repetia: "Éramos como irmãs, não consigo acreditar." Aos olhos dos presentes, Lena parecia um exemplo de luto. Mas exatamente em tais momentos, os investigadores escutam as palavras com especial atenção. No primeiro interrogatório, Lena contou que realmente foi visitar Elisa na sexta-feira durante o dia. Supostamente queria apoiá-la antes do concurso e simplesmente passar tempo juntas. Segundo ela, tomaram café, conversaram sobre planos. Depois Lena foi embora. E à noite, como ela afirmava, estava no cinema junto com seu namorado Marco. Tudo soava plausível, até que pediram para especificar detalhes. À pergunta sobre qual filme assistiram, Lena ficou visivelmente nervosa. Primeiro disse que era uma comédia. Alguns minutos depois, mencionou um drama. No protocolo foi registrado: testemunha se confunde no nome do filme. Essa pequenez parecia insignificante, mas para um investigador experiente, exatamente tais falhas se tornam sinais. Além disso, suas emoções pareciam excessivas, lágrimas em público, palavras sobre como a vida perdeu sentido, e depois, respostas secas, quase decoradas às perguntas do investigador. O contraste saltava aos olhos. Para os pais de Elisa, Lena permanecia um apoio, mas aos olhos da polícia ela gradualmente se transformava em uma figura que exigia verificação. Afinal, se Elisa mesma deixou o assassino entrar em casa, então era lógico supor: é alguém dos próximos. E quem mais próximo que uma amiga com quem estudaram juntas, trabalharam e compartilharam segredos? Assim, o luto de Lena começou a adquirir outro tom de suspeita. Os investigadores, pela primeira vez, pensaram: talvez por trás das lágrimas se esconda uma verdade completamente diferente. Exatamente a partir desse momento, no caso, começará uma virada. Logo entrarão em jogo câmeras de vigilância e ingressos de cinema, e exatamente eles tirarão Lena e Marco da categoria de testemunhas para a categoria de suspeitos. A investigação patinava no lugar até que aconteceu um detalhe aparentemente casual. Às vezes, exatamente tais pequenezas quebram álibis cuidadosamente construídos. Durante uma segunda busca pelos moradores, a atenção dos policiais foi atraída por uma vizinha idosa do terceiro andar. No primeiro interrogatório, ela disse que não viu nada. Apenas ouviu sons vagos que interpretou como festa barulhenta. Mas alguns dias depois, ela mesma pediu para conversar novamente. Suas palavras se tornaram uma verdadeira virada. A mulher confessou: "Sabe, lembrei de uma coisa. Naquela noite, já tarde, quando saí para jogar lixo, vi Lena e Marco saindo da entrada. Eles caminhavam rápido, quase correndo. Lena segurava uma bolsa e Marco olhava para os lados. Me pareceu estranho, mas não dei importância. Essa lembrança se tornou chave. O horário que a vizinha mencionou, por volta das 2:30 da madrugada, coincidia com o intervalo quando, segundo dados do perito forense, Elisa ainda estava viva. E o mais importante, as palavras da mulher destruíam completamente o álibi de Lena. Afinal, no interrogatório ela afirmava que passou toda a noite e madrugada no cinema com Marco. Os investigadores imediatamente verificaram essa versão. Após o fracasso do álibi do cinema, os investigadores obtiveram mandado de busca. Mas ainda, o log do cinema mostrou: não houve escaneamento de seus ingressos,
o sistema não registrou entrada. Para a polícia, esse foi o primeiro verdadeiro avanço. Até então, tudo se baseava em suposições. Ex-namorado com álibi duvidoso, vizinhos com frases gerais. E agora apareceu uma testemunha concreta que viu Lena e Marco no momento crítico. Essas palavras se tornaram não apenas prova, elas viraram todo o vetor da investigação. Lena, ainda recentemente parecendo amiga enlutada, subitamente se transformou em figura em torno da qual começaram a convergir todas as suspeitas. Depois o círculo se fechou em seus endereços. Exatamente lá, os investigadores encontrariam o que já não seria possível explicar por coincidência. Objetos diretamente ligando-os ao apartamento de Elisa e sua última noite. Quando a polícia decidiu verificar o álibi de Lena e Marco, tudo parecia convincente. Na base do cinema realmente constava compra de ingressos. 2 lugares para a sessão noturna, pagamento com cartão de Marco. À primeira vista, prova irrefutável de que estavam lá e não no apartamento de Elisa. Parecia que as suspeitas poderiam se desfazer. Mas depois começou uma verificação que destruiu esse quadro harmonioso. Os investigadores solicitaram gravações de vídeo das câmeras na entrada e no hall do cinema. Esse é um procedimento rotineiro, mas exatamente ele se tornou decisivo. As gravações se preservaram por todo o tempo de funcionamento da sala naquela noite. E aqui está o paradoxo. Os ingressos foram comprados, mas as próprias Lena e Marco não apareceram nas imagens. Os especialistas revisaram cada minuto. As câmeras registravam todos os visitantes. Quem chegou, quem saiu, quem se atrasou no caixa. Na filmagem havia dezenas de rostos, mas nem Lena nem Marco foram encontrados lá. Nem no início da sessão, nem durante, nem depois. Esse fato se tornou um banho frio para a investigação. Agora já estava claro. O casal comprou ingressos antecipadamente para se cobrir, mas no cinema não foi. Seu álibi desmoronou. Esse detalhe foi reforçado por outro momento técnico. Dados de geolocalização do telefone de Marco. Na noite de sexta-feira, seu celular estava ativo não na região do cinema, mas perto de Zurenborg, exatamente onde ficava o apartamento de Elisa. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A vizinha idosa que os viu à noite na entrada. O conjunto de câmeras externas confirmou sua presença na região de Zurenborg. E agora, ingressos que existiam apenas no papel, mas não na realidade. Para a polícia, isso significava uma coisa: mentira. E não casual, mas cuidadosamente preparada. Lena e Marco tentaram criar uma ilusão, mas exatamente graças à perícia e câmeras, ela se desfez. Exatamente depois disso, os investigadores se decidem pelo próximo passo. Busca em seu apartamento. O que encontrarão lá transferirá definitivamente o caso da categoria suspeitas para acusação. Após o fracasso do álibi de Lena e Marco, os investigadores voltaram ao primeiro suspeito, Lucas. Sua figura no início parecia muito adequada. Ex-namorado, separação difícil, incapacidade de aceitar os sucessos de Elisa. Mas para acusar, são necessários não emoções, mas fatos. A consulta à operadora móvel deu resposta definitiva. O telefone de Lucas esteve toda a noite na zona de ação do Wi-Fi doméstico. O sinal foi registrado estavelmente, sem interrupções, das 8 da noite até de manhã. Isso significava: ele não saiu do apartamento. A versão de que poderia estar na casa de Elisa se desfez definitivamente. Os investigadores analisaram também as correspondências. Naquela noite, Lucas realmente estava online. Os mensageiros registravam atividade tarde da noite e depois, pausa até de manhã. Nenhuma saída, nenhum contato suspeito. O ciúme subjetivo não tinha mais significado. Para a polícia, esse foi um argumento de ferro. Lucas não tem nada a ver com isso. E isso virava o curso da investigação. Porque se o ex-namorado está excluído, então restava apenas uma linha: Lena e Marco. Seu álibi falso com ingressos, carro notado na rua vizinha, depoimento da vizinha e agora, contraste com o álibi limpo de Lucas. Todas as setas apontavam exatamente para eles.
Nos documentos oficiais, então, apareceu definição-chave: principais suspeitos do caso, Lena Klaars e Marco Peters. Após a exclusão de Lucas, todas as setas apontavam para Lena e Marco. O que os policiais encontrariam atrás da porta em Borgerhout já não poderia ser explicado por coincidência ou erro de memória. Seriam provas diretas. Quando o mandado de busca foi assinado, os investigadores já tinham um quadro dos motivos. Mas para entender por que exatamente Lena e Marco poderiam fazer isso, era necessário voltar ao passado deles. Por fora, Lena parecia amiga devotada de Elisa. Estudaram juntas na Academia de Artes, participaram juntas de concursos. Nas redes sociais podia-se encontrar dezenas de fotos onde se abraçam, riem, assinam posts. Somos um time. Mas por trás dessa fachada se escondia outra realidade. Lena também queria ser designer. Também sonhava em se destacar, mas quase sempre ficava em segundo. Se Elisa recebia prêmio, Lena se contentava com diploma de participação. Se Elisa assinava contrato, Lena ficava esperando. O último golpe aconteceu uma semana antes da tragédia. Estágio prestigioso na casa de joias parisiense. Ambas enviaram candidatura. Ambas passaram na seleção preliminar. Mas a proposta foi feita apenas para Elisa. Para Lena, isso não foi apenas decepção. Isso se tornou ponto de ebulição. Marco, seu namorado, jogava lenha na fogueira. O jovem tinha passado turbulento. Registros na polícia por brigas, reclamações de vizinhos sobre noites barulhentas, conflitos no trabalho. Era explosivo, se irritava facilmente e frequentemente resolvia questões com punhos. Exatamente tal união, ambições de Lena e agressão de Marco, se tornou mortal para Elisa. Agora a investigação tinha novo motivo, muito mais significativo que ciúme de ex-namorado. Era inveja, tóxica, acumulada por anos, reforçada pela sensação de injustiça. Lena não conseguia aceitar que sua melhor amiga se tornasse o que ela própria queria ser. Para a polícia, essa foi descoberta importante. O caso deixava de ser simplesmente ataque com objetivo de lucro. Adquiria caráter pessoal, e tais motivos sempre são os mais perigosos. Não se submetem à lógica. Exatamente no endereço deles, os investigadores esperavam encontrar confirmações dessas conclusões. Quando a busca deu as primeiras descobertas, Lena e Marco foram chamados para interrogatório repetido. A atmosfera no gabinete já era diferente. Se antes se sentiam mais como testemunhas, agora sentavam diante do investigador como principais suspeitos do caso. No início, tudo soava habitual. Lena repetia-lhe a história de que estavam no cinema. Marco acenava e confirmava suas palavras. Mas desta vez o investigador tinha um trunfo. Ele colocou na mesa uma impressão. Gravações de vídeo das câmeras do cinema. Seus rostos não estão entre os visitantes. Nesse momento, o comportamento deles mudou drasticamente. Lena empalideceu e se calou. Marco se tensionou, cruzou os braços no peito e pronunciou apenas uma coisa. Sem advogado, não digo nada. Ainda 5 minutos antes defendiam confiantes o álibi, e agora ambos sentavam em silêncio, como se as palavras do investigador tivessem derrubado sobre eles uma placa de concreto. No protocolo se preservou registro seco. Os suspeitos se recusam a dar depoimentos sem presença de defensor. Para esta investigação, isso foi confirmação indireta, mas forte. Pessoas que têm verdade limpa não se escondem atrás do silêncio tão abruptamente. A partir desse momento, Lena e Marco definitivamente deixaram de ser testemunhas. A investigação passa para a etapa principal, fixação de provas que os ligarão ao apartamento de Elisa e ao que aconteceu lá na noite de sexta para sábado. A busca no apartamento de Lena e Marco se tornou um momento quando a investigação da esfera de suposições passou para a esfera de fatos. Até então, a polícia tinha apenas provas indiretas, câmeras, depoimento da vizinha, álibi falso, mas agora era necessário encontrar o que não seria possível contestar. O apartamento ficava em Borgerhout, bairro mais simples e barulhento que Zurenborg. Os policiais o descreveram como moradia comum de jovens. Coisas espalhadas, garrafas vazias na cozinha, cama não arrumada.
Mas por trás do caos doméstico se escondia o que se tornaria chave no caso. Em um dos armários, os investigadores encontraram pasta com desenhos. À primeira vista, esboços comuns de joias, mas os especialistas reconheceram instantaneamente a caligrafia. Eram trabalhos de Elisa que ela postava nas redes sociais e mostrava em concursos. A pergunta: o que fazem na casa de Lena? A resposta se sugeria: a amiga os roubou. Depois, mais. Na entrada, entre os sapatos, estava um par de sapatos femininos. Comuns, claros, ligeiramente gastos. Mas no salto de um deles notaram pequena mancha marrom. Tão pequena que poderia ser tomada por gota seca de lama. O investigador registrou a descoberta e enviou para a perícia. Alguns dias depois, o resultado se tornou decisivo. DNA pertencia a Elisa Van Dorn. Isso não podia ser coincidência. Vestígios de seu sangue se encontraram no calçado da amiga que jurava não ter estado no apartamento naquela noite. Em um momento, as dúvidas desapareceram. Lena e Marco não apenas mentiram. Eles estavam lá. E seu álibi falso definitivamente se transformou em prova contra eles. Para a polícia, isso se tornou avanço. Agora o caso não exigia suposições. Apareceram provas irrefutáveis. E o próximo passo foi consolidar essa cadeia de provas com depoimentos. Sob pressão dos fatos, um deles deveria falar. Quando a perícia confirmou o sangue nos sapatos pertence a Elisa, os investigadores sabiam. Chegou a hora da pressão. Lena e Marco foram novamente colocados no gabinete um diante do outro. Desta vez na mesa se puseram fotos das provas. Esboços, sapatos, conclusão do especialista. Lena sentava imóvel, encarando um ponto. Seu rosto se tornou pétreo. Ela apenas repetia: não digo nada sem advogado. Como estratégia preparada antecipadamente. Mas ao lado dela, Marco não aguentou. Primeiro suspirou pesadamente, depois começou a esfregar o rosto com as palmas e, finalmente, falou. Suas palavras se preservaram no protocolo. Viemos conversar. Lena estava furiosa por causa desse estágio. Ela começou a gritar com Elisa, acusar que ela roubou suas ideias. Tentei separá-las, mas depois perdi o controle. Bati em Elisa. A partir desse momento, a confissão jorrou sem parar. Marco contava como a discussão se transformou em tortura, como Lena exigia que a amiga reconhecesse sua superioridade, forçava a assinar papéis com inscrições: eu roubo ideias alheias. Ele admitia que dava golpes, que segurava Elisa enquanto Lena gritava em seu rosto. Isso durou horas. Bebíamos vinho, brigávamos novamente, voltávamos para ela. Eu queria ir embora, mas Lena não permitiu. Ela disse: agora acabou tudo. Se formos embora, ela contará tudo. No final, Marco pronunciou frase que colocou ponto final. Eu fiz com as mãos, mas tudo começou com ela. Ela me empurrava, ela controlava. Sem Lena, isso não teria acontecido. O protocolo registrou a confissão completamente. Para esta investigação, isso se tornou um momento decisivo. Um dos participantes admitiu não apenas sua culpa, mas também o papel de Lena como organizadora. Agora provas e palavras coincidiram. Diante do tribunal já estava não um par de testemunhas, mas 2 acusados que enfrentavam prisão perpétua. Depois o caso ficou para o tribunal pronunciar sentença e dar à sociedade respostas às perguntas que ela fazia desde o início. Como inveja e silêncio dos vizinhos juntos levaram a 6 horas de inferno atrás da parede. A confissão de Marco deu à investigação chave para a parte mais terrível: reconstrução daquela noite. Até então, a polícia tinha apenas fragmentos. Sons atrás da parede, depoimentos de vizinhos, comportamento estranho de Lena, vestígios de sangue. Mas exatamente suas palavras permitiram restaurar os eventos quase minuto a minuto e preencher a principal lacuna. 6 horas que transformaram o apartamento em Zurenborg em lugar de tortura. A noite de 15 de outubro começava como sexta-feira comum. Elisa estava em casa se preparando para concurso, revisando seus esboços. Quando Lena e Marco tocaram a campainha, ela abriu sem hesitação. Lena era considerada sua amiga próxima.
E nenhum perigo a moça esperava. Eles vieram com garrafa de vinho como se apenas para passar tempo juntos. Mas a conversa desde o início tomou rumo errado. Primeiro falaram sobre trabalho. Lena lembrou do estágio prestigioso em Paris que Elisa recebeu. As palavras soavam ofendidas e gradualmente sua voz ficava cada vez mais alta. Elisa tentava suavizar os ângulos, explicar que cada conquista é merecida pelo trabalho, mas a tensão crescia. A atmosfera no apartamento se aquecia. Quando a discussão passou para tons elevados, Marco não aguentou e interferiu. Primeiro foi gesto de irritação, depois explosão. No apartamento começou o caos. No chão, cacos de vidro. Na mesa, esboços amassados, vestígios de tentativas apressadas de limpar. A partir desse momento, discussão comum se transformou em noite de pesadelo. As horas se arrastavam lentamente. Os vizinhos ouviam gritos, ouviam música que ora ligava, ora cessava. Mas cada um para si encontrou explicação. Alguém decidiu que a moça tinha festa. Alguém, que era briga de casal. Atrás da parede acontecia o que nenhum deles queria admitir. Marco depois dizia que várias vezes propôs parar. Mas Lena insistia. Ela deve reconhecer. A briga se transformava em humilhação. Elisa tentava convencer, pedia para irem embora, mas isso apenas jogava lenha na fogueira. Para Lena, tudo se tornou questão de princípio. Oportunidade de provar de uma vez por todas sua superioridade. A noite se arrastava. Atrás das janelas a rua se esvaziava. A cidade adormecia. E dentro do apartamento o tempo parecia ter parado. Cada hora se tornava mais pesada. O vinho que trouxeram consigo os tornava apenas mais descuidados. Em certo momento, segundo Marco, ele quis sair pela porta, mas Lena o parou. Ela entendia. Se Elisa permanecesse viva, a verdade viria à tona. Pela madrugada chegou o desfecho. As forças de Elisa estavam no fim. Ela quase não resistia, mas pedia para deixá-la em paz. Nesse momento, Marco pegou a estatueta pesada da mesa. Um golpe. Outro. E chegou o silêncio. Às 3 da madrugada, tudo cessou. O pesadelo noturno que durava muitas horas se interrompeu com um silêncio súbito. Lena e Marco ficaram no silêncio do apartamento que agora lembrava campo de batalha. Agiam automaticamente. Limparam vestígios, pegaram algumas coisas como se quisessem criar aparência de roubo. O mais importante, levaram consigo aquela mesma estatueta. No caminho de volta, pararam na ponte sobre Escalda e a jogaram no rio, esperando que a água escondesse tudo. Essa estatueta realmente desapareceu de vista por quase um mês. Mas quando Marco, sob pressão, confessou e contou sobre ela, mergulhadores a levantaram do fundo. Na superfície se preservaram vestígios que para sempre ligaram o crime ao apartamento de Elisa. Para a investigação, essa reconstrução se tornou o fechamento da pergunta principal. O que parecia impossível no início, como se podia gritar 6 horas e não receber ajuda, se revelou verdade terrível. Os gritos muitos ouviram, mas ninguém se decidiu a interferir. Agora a polícia tinha toda a cadeia, motivo, cronologia, provas e confissão. O caso passava para a etapa final, processo judicial que deveria colocar ponto na história sobre inveja, traição e indiferença que se revelou não menos assassina que a própria crueldade. Quando o caso chegou ao tribunal, no salão reinava tensão que se podia quase tocar. A família de Elisa sentava nas primeiras fileiras. Vizinhos vieram por senso de dever. Jornalistas seguravam canetas prontas. No banco dos réus, Lena e Marco. Parecia que tudo já estava claro, mas a defesa tentou pela última vez mudar o curso dos eventos. O advogado de Lena construía linha de defesa no fato de que a moça supostamente estava sob forte influência de seu namorado. Ele afirmava: Marco era explosivo, tinha passado criminal, exatamente ele perdeu o controle primeiro, e Lena apenas se viu envolvida e não conseguiu parar o que acontecia. No discurso do advogado soavam palavras sobre personalidade fraca, sobre como Lena não percebia a escala do que acontecia. Tudo isso deveria semear dúvidas nos jurados, mas o Ministério Público respondia com fatos. Na mesa se puseram fotos das provas.
esboços de Elisa encontrados na casa de Lena, sapatos com mancha de sangue, gravações de câmeras onde seus rostos não apareceram, depoimento da vizinha que os viu saindo à noite da entrada e, principal, confissão de Marco, onde ele apontava diretamente Lena como iniciadora do conflito. Todas essas provas se combinavam em quadro que era impossível destruir com palavras. Muitas coincidências, muitas provas, muitos vestígios levando apenas aos dois. Quando chegou o momento de anunciar sentença, o salão se levantou. O juiz falava calmamente, mas cada palavra soava como golpe. Lena Klares e Marco Peters são considerados culpados de homicídio doloso com circunstâncias agravantes. Punição, prisão perpétua para ambos. Para a família de Elisa, isso foi conclusão esperada há muito, mas amarga. Ninguém se alegrava. A sentença não podia devolver a filha. Mas a justiça triunfou, e aqueles que tiraram sua vida nunca mais sairão em liberdade. Para todo o bairro, isso se tornou lição e lembrança. A indiferença também tem consequências. Afinal, se ao menos uma ligação tivesse chegado à polícia naquela noite, o desfecho poderia ser diferente. E a frente ficou apenas último ponto nesta história. Conclusão moral que a sociedade belga fez para si, discutindo este caso ainda muito tempo após a sentença. O veredito entrou em vigor. Para a família, foi final amargo que não cancela o vazio. Mas além das portas do salão de audiências, o caso continuava vivo. Porque a pergunta principal continuava sem resposta. Como em casa cheia de pessoas, gritos de muitas horas ficaram sem resposta. Esse tema causou debates furiosos. Os jornais escreviam não apenas sobre criminosos, mas sobre vizinhos silenciosos de Antuérpia. A sociedade discutia e procurava explicações, mas responsabilidade jurídica para moradores não seguiu. Mas para a paz de Elisa e seus amigos, tais explicações soavam como justificativa. Afinal, o fato permanecia. Ninguém fez aquela ligação que poderia ter mudado tudo. Não houve consequências jurídicas para vizinhos. Nenhuma pessoa na casa sofreu punição por sua inação. Tudo que restou, sombra moral que para sempre caiu sobre esse endereço. As pessoas se mudavam, tentavam esquecer. Mas a memória daquela noite voltava junto com a pergunta: o que vale a vida se passamos por dor alheia? Assim, a história de Elisa Van Doorn se transformou não apenas em precedente judicial, mas em espelho da sociedade.